pessoal, boa noite. Meu nome é Ludmila. Eu sou de formação engenheira de software, mas eu trabalho há alguns anos já como desenvolvedora iOS. Eu sou uma mulher preta que está de tranças, eu estou com uma faixa, na verdade é um turbante que eu enrolei, ele é amarelo, branco, preto. Estou de óculos vermelho, estou com a ring light na minha frente que reflete no óculos, estou pensando em tirar, estou de batom vermelho. Atrás de mim tem uma janela escura, umas plantinhas aqui do lado. Acredito que seja isso, estou vestindo preto hoje e eu vou estar aqui mediando esse painel junto com essas pessoas maravilhosas. Queria agradecer a Eliana por estar aqui tornando o nosso painel muito mais acessível. Muito obrigada. E eu vou começar pedindo para a Marina se apresentar e logo depois a Mônica. E não esquecer da nossa audiodescrição. Desculpa, pessoal, a gente também fica nervosa do lado de cá. Com certeza, eu sempre fico nervosa. Obrigado a todo mundo por estar aqui. Obrigado, Eliana. Meu nome é Marina, eu sou uma travesti branca. Eu estou usando uma camisa vermelha com um casaco preto e um cachecol amarelo. Eu tenho cabelo rosa com raízes pretas e eu estou usando um óculos preto e eu tenho também um piercing no meu lábio inferior, no centro dele. Meu background está um pouco tá com blur, né? Então não dá para ver, mas tem minha cama aqui do lado e é isso. Será que ela congelou? Eu acho que a Lud congelou, mas eu acho que pode ir se apresentando enquanto isso. Eu vou me apresentando então, né, Marina, enquanto ela descongela. Boa noite a todos, todas e todes. Muito feliz de estar aqui. Meu nome é Mônica, eu sou uma mulher negra, sou uma mulher preta retinta, né? Porque a Ludmila falou que é negra, mas ela tem a pele mais clara que a minha. Eu sou uma mulher preta, retinta. Eu estou usando trança, estou com as tranças do lado do cabelo. Hoje eu estou vestindo uma blusa branca e um paletózinho bege. Eu sou uma mulher da Umbanda, então eu tenho uma relação muito forte com a questão da religiosidade e às sextas-feiras eu uso branco. Estou usando brincos que são de capim dourado, acho que não dá para ver também, estou com um colar dessa mesma cor. Atrás de mim tem uma estante com livros, tem uma placa da Marielle Franco e uma parede de tijolinho. Estou no celular, então talvez vocês tenham uma visão um pouquinho mais limitada, eu não consegui entrar pelo computador. Acho que é isso. Vamos ver se a Lud volta, né, Marina? Yeah. Boa, gente. A Lud caiu, vamos ver se ela volta, mas eu tenho o roteiro aqui, a gente pode puxar. Ah, a Lud voltou. Calma, gente. É com muita. Gente, a internet não está dando conta do programa Maria Summit, entendeu? É um peso muito grande esse painel, é muita emoção, é muita coisa acontecendo, mas estamos aqui resilientes. Mandem aí no chat, né, a solidariedade de vocês, mas dá tudo certo, Lud. Você tá bem? Voltou? Não, morri 30 vezes aqui. A internet não caiu nenhuma vez no último mês e caiu agora. Tá caindo, tá chovendo muito aqui em Brasília. Então, ossos do ofício. Perdão, pessoal. Eu parei na apresentação da Mônica. Mônica, a gente terminou, todo mundo se apresentou, a gente ia começar o painel, você voltou na hora certa, Lud, tá tudo certo. Estou aqui também de backup, vamos em paz e a gente vai seguindo, mas aí pode puxar o painel e as primeiras perguntas. Ok. Eu vou primeiro falar um pouquinho de como que eu parei nesse mundo de mexer com finanças. Eu sempre brinco que a gente que é pobre já sujou o nome pelo menos uma vez, e eu sujei o meu muito cedo. Eu sujei meu nome assim que eu fiz 18 anos, eu mal completei 18 anos, eu já sujei meu nome. E eu só consegui limpar com 24 anos. E foi uma luta para mim conseguir limpar meu nome, eu sempre estava postergando isso. E aí eu ficava, como que eu já estou com meu nome sujo se a minha mãe é uma pessoa de origem humilde, sempre ganhou só um salário mínimo, nunca cultivou uma dívida e tem uma casa própria. E eu, que moro, né, na casa dela, já tenho meu nome sujo. Como que isso veio a acontecer comigo? E como demorou tanto tempo para eu falar, não, eu vou me organizar aqui para ir lá no banco com a cara e a coragem negociar essa dívida.
Então, a gente tem sempre a impressão de que pessoas com mais dinheiro gerem melhor os seus recursos. E eu venho aprendendo, e vim aprendendo ao longo da minha vida que, na verdade, é o contrário. Eu acho que a pessoa pobre, ela é muito melhor gerenciando o pouco recurso que ela tem. Então, eu fiquei muito feliz quando eu vi, assim, como que a Mônica trabalha, com o que a Mônica trabalha, porque eu queria ter tido, agora eu tenho 30 anos, mas lá, quando eu estava tentando limpar meu nome, eu queria ter tido alguém que conversasse sobre finanças comigo, porque eu sempre conversei com a minha mãe, mas minha mãe é uma pessoa muito segura. Se você liga para ela a qualquer momento do dia, você fala, eu preciso de 100 reais, ela vai ter, porque ela guarda muito dinheiro. E eu não tinha esse perfil naturalmente, e eu também não ganhava um salário razoável, eu ganhava só a bolsa da graduação, e eu ficava, meu Deus, como a minha mãe faz esse milagre. E aí, depois, né, que eu sujei meu nome e consegui limpar com a bolsa do estágio, foi que eu fui perceber, putz, beleza, agora eu tenho uma bolsa razoável, eu não gasto tanto assim, como que eu vou viver a minha vida? E aí chegou o meu primeiro emprego, e eu mesmo não negociei o meu primeiro salário. E aí eu acho esse painel muito importante, porque tem muita gente que está começando na área e não sabe ainda. Ai, meu Deus, eu não sei quanto que eu sei, eu não sei quanto que o meu trabalho vale. E aí eu queria começar falando sobre como que a gente negocia salário, assim, que é muito importante, né, negociar salário. Eu tive um tech lead que falou para mim uma vez, olha, é importante você negociar salário porque ninguém vai te dar um aumento de R$2.000 o tempo todo. Então, o seu salário de entrada é o mais importante. E eu queria saber, Marina, como que foi para você negociar o seu salário do primeiro emprego? Eu vou te falar que não negociei não também, assim. Eu acho que é impossível comentar de emprego e primeiro emprego sem comentar da minha vivência como uma pessoa travesti, porque eu achei que eu nunca ia ter emprego, assim, sinceramente. Quando eu vi, eu achei que o emprego que eu tinha era o que eu ia ter pelo resto da minha vida, e como é no estágio, ia acabar tudo. Então eu não negociei, assim, porque eu vi aquilo como sendo assim, como até uma caridade, sabe? A pessoa estava me dando uma caridade por estar me empregando. Então eu não eu não negociei salário nessa época. Eu me arrependo muito porque eu acho que os meus 3 primeiros empregos eu recebia muito a menos do que meus colegas de trabalho e do que era o valor do mercado. E tudo isso porque eu não conseguia negociar e eu não me via como merecedora, eu acho, do salário, de negociar até, né? Eu passei por algo muito similar, assim. O meu primeiro emprego era um CLT, carteira assinada, era 20 horas. Mesmo sendo 20 horas, era mais que um salário mínimo por estágio. E a minha mãe nunca ganhou mais que um salário mínimo. Então, para mim, qualquer valor que qualquer pessoa me ofertasse era muito dinheiro. Para que eu ia negociar? Nem passou pela minha cabeça que eu precisava negociar, porque já era muito dinheiro além do que eu estava acostumada dentro da minha realidade mesmo. E aí eu queria direcionar um pouco para a Mônica agora, como que as pessoas chegam assim até você? Qual é o perfil das mulheres que chegam precisando de uma consultoria financeira? São pessoas que já estão estabelecidas, que foram ali jogadas na vida adulta e agora têm que lidar com dinheiro? São pessoas que estão começando e perceberam que se elas não lidarem com dinheiro, elas podem sofrer consequências depois? Qual é o público que chega para você? E conta também um pouco do seu trabalho para a gente. Bacana. Oi, Lud, Marina. Eu fiquei muito pensativa, né? Quando a gente começou a falar um pouco sobre esse tema e a gente foi discutir um pouco o roteiro. A gente tem uma geração de pessoas que não foi educada financeiramente. Então, ninguém chega para mim dizendo, ai, tá tudo certo, estou aqui só para começar os meus investimentos. Esse não é um perfil, especialmente das mulheres negras e da população mais pobre. Esse talvez seja um perfil das pessoas que já são mais abastadas, né? Que já nasceram em um ambiente onde o dinheiro e a relação com o dinheiro já é uma coisa mais comum. A gente está falando daquela galera que está naquela situação de privilégio, né? Que já nasceu, classe média alta, que nunca teve que se preocupar com dinheiro e que tem na família empresários e tudo mais, onde essa prática pode ser comum.
Para a gente, isso é uma coisa totalmente nova. Então, as mulheres que chegam para mim, sua maioria das vezes, estão endividadas ou saíram das dívidas e não querem voltar para lá. Então, elas correm aqui para ver se a gente consegue achar uma solução mágica para que a gente possa mudar esse cenário. E o cenário ele muda quando a gente muda o nosso padrão de pensamento, o nosso comportamento. A Marina falou um pouco da questão, né, de achar que o emprego que ela recebeu era um favor, né? Você trouxe que qualquer dinheiro era muito dinheiro, qualquer salário era muito salário. A gente foi condicionado a achar que somos menores. Então, tudo que chega para a gente já é de grande valor. E a gente está saindo de uma base de grande escassez. Então, qualquer trocado que chega realmente parece muita coisa. E quando a gente acessa esse recurso, e talvez essa seja a diferença, Lu, de você para a tua mãe, é que a tua mãe muito provavelmente tinha acesso a muito menos propaganda, né? Muito menos apelos comerciais. E por isso, ela aprende, ela passa a ter um padrão que entende o que é prioridade. Ela viveu uma vida toda sem ter que comprar tênis todo dia. Viveu uma vida toda sem ter que assinar a TV por assinatura, ou ter celular, ou ter que, né, comprar nessas lojas virtuais. Então, ela já se acostumou a saber que o dinheiro tem que ser usado no momento mais adequado. Talvez ela nem tenha noção disso, mas ela já vem de uma geração em que isso foi mais fácil. A gente cresce em uma geração em que o apelo ao consumo é uma coisa muito forte. A gente vê hoje as crianças, né, que já pequenininhas, elas já pegam o celular, e eu tenho uma filha de 11 anos que me diz assim, mãe, compra um negócio? Não tenho, filha, eu já não tenho dinheiro. Ah, mas passa o cartão. Como se o cartão fosse mágico, né? Como se o dinheiro brotasse ali dentro. E eu tive que explicar para ela que para que o cartão esteja no dinheiro, a mamãe precisa trabalhar. Então, as pessoas chegam muito nesse lugar de estarem endividadas e de estarem com medo do dinheiro. Então, o que eu faço muito é ajudá-las a organizar esse processo. Você me pediu para falar um pouco do trabalho. O GIP Finanças, ele pensa a educação financeira através da autoestima e da ancestralidade. Tem muito a ver com a nossa capacidade de sabermos quem somos. Nesse lugar, quando a gente conhece os nossos potenciais, e geralmente quando a gente começa a trabalhar, a gente está no lugar dos medos e das ansiedades e daquela vontade muito grande de ser admitida. É só isso que a gente quer. E a gente esquece dos nossos potenciais. É muito difícil, é muito desafiador, talvez seja o melhor termo, que nesse momento a gente esteja preparado para negociar salário, a menos que a gente venha de uma família onde o dinheiro não é a grande questão. Mas quando a gente tem conta para pagar, a gente raramente vai ter essa postura de chegar, escuta, quanto é mesmo? Não, peraí, eu quero 25% a mais do que você está me oferecendo. O cara vai falar, olha, minha amiga, você não quer isso, a próxima vai levar o que eu estou oferecendo e pronto. A gente não tem ainda essa segurança para negociar salários, mas é importante que tenha. Então, olhar um pouco para essas questões e entender que isso está muito ligado à nossa autoestima, à nossa segurança e à capacidade de saber quem somos, que é uma coisa que a gente vai adquirindo ao longo do tempo. Né? Depois que você fez aquele trabalho e que você entendeu e que você dominou, você tem muito mais possibilidades de sentar com o seu chefe ou com o seu superior e dizer, olha, o meu trabalho é incrível, tá vendo? Então agora vamos resolver como é que a gente faz isso, ou a gente vai buscar outras possibilidades de trabalho também, né? Sim, muito obrigada. Eu acho que é muito isso, a gente chega muito nessa posição de não consigo negociar agora, não me sinto confortável. Eu já negociei salário sendo uma pessoa júnior, eu fui com a cara e com a coragem, assim, porque eu já recebi menos que pessoas com menos experiências que eu já passei por diversas situações assim, aí um dia eu cheguei e falei, não, vou tentar, vai que acontece. Por acaso foi na mesma empresa que eu sei que a Marina tentou negociar também, negociou também, e eu descobri a importância de negociar, não que eu faça isso bem, porque depois de algum tempo na empresa eu descobri que o meu salário como pessoa júnior era mais elevado que algumas pessoas em outros níveis, digamos assim. E foi poder da negociação lá no começo. E eu não me senti naquele momento culpada por ter negociado. Eu fiquei feliz. Eu falei, nossa, eu poderia ser aquela outra pessoa. Mas isso não acontece sempre e é realmente muito difícil.
E você ainda empreende também. Então, além de ser uma educadora financeira, você também é uma empreendedora. E como que é para você, como pessoa empreendedora, gerenciar isso também? Porque você tem um salário fixo, como que funciona assim? Como que você mensura? Quanto que eu vou cobrar? Qual que é o valor justo pelo meu trabalho? Porque a gente tem muito PJ também na área de TI. Então, tem muitas pessoas que trabalham como prestadora de serviços, assim, não é necessariamente... É um vínculo empregatício, a gente pode conversar depois sobre isso, mas nem todo mundo é carteira assinada na área de TI. Sim. Muitas pessoas são PJ e tem que pagar imposto, tem que pagar contador, são várias coisinhas que estão ali que implicam também nesse momento de negociação. E você também é empreendedora, se você puder falar sobre isso. Então, eu acho que eu tenho a sorte de ser uma empreendedora que já carrega uma educadora financeira no pacote, né? Então, essa faz bastante diferença, porque eu entendo que eu preciso precificar os meus trabalhos de acordo com aquilo que eu quero receber. Essa é a metodologia mais adequada. Então, se eu tenho custos para manter essa estrutura e para manter também a equipe que trabalha comigo, eu tenho que entender quanto eu posso cobrar ou quantas pessoas eu preciso ter para chegar a esse valor. Isso tem sido tranquilo, porque está dentro daquilo, inclusive, que eu compartilho. Mas uma coisa que me ajudou muito a chegar nesse lugar e que serve para todo profissional é justamente falar sobre dinheiro. A gente não tem esse hábito. Então, quando eu comecei a empreender nessa área da educação financeira, a primeira coisa que eu fiz foi me conectar com outros profissionais que faziam o mesmo, e especialmente me conectar com profissionais brancos, porque esses ganham exatamente o que o mercado deve pagar. A população negra ainda vem com uma série de estigmas, tem a autoestima e tem o próprio mercado, né? Que está sempre tentando nos diminuir. Então, eu fazia essa média, eu falava com profissionais brancos e com profissionais negros e tirava uma média desse valor para que eu começasse a negociar. Como eu falo de um assunto justamente para quem está com problema de dinheiro, né? Então, eu tinha que trabalhar essa questão entendendo qual seria o meu piso ali, qual é o valor mínimo que eu posso aceitar que garanta que eu mantenha a minha estrutura. Abaixo disso, eu vou começar a pagar para trabalhar. Então, isso foi bem importante para que eu pudesse criar uma estrutura que atendesse esse público. Isso para mim é fundamental, que essas pessoas possam me alcançar, mas que eu também não quebrasse, porque não faria sentido, né? Senão eu estaria também logo do outro lado, né? Querendo ajuda para sair do lugar das dívidas. Mas o que as pessoas podem fazer, especialmente PJ, é entender que esses custos que vêm, né, junto dessa personalidade que a gente tem que assumir, ele precisa ser sempre muito bem medido. E uma coisa que as pessoas precisam entender é que quando a gente tem um salário X e a gente tem esses custos que fazem parte do processo, se eu não pagar o contador, se eu não fizer o recolhimento do imposto de renda, se eu não puder emitir uma nota fiscal, eu não tenho um emprego. Então, é sempre importante que as pessoas olhem para o seu salário líquido, que é quando você retira mesmo esses custos que são compulsórios. Eu tenho que pagar todos os meses, eu não posso abrir mão disso. E da mesma forma que eu estou dizendo que eu estabeleci um piso para que fosse aquela renda que eu pudesse me manter, essas pessoas precisam estabelecer um teto de ganho. Quanto é que eu posso gastar e quanto desse valor eu preciso dedicar a essas questões da estrutura do meu negócio para que eu mantenha o negócio, né? Então, muita gente acaba não fazendo isso e isso também leva para o endividamento, porque o recolhimento de impostos, por exemplo, ele é compulsório. Então, você pode não pagar 1 mês, 2, pode ir levando, né? Mas vai chegar o momento que você vai ter que recolher e às vezes você tem que fazer tudo de uma vez. E isso pode quebrar uma pessoa, né? Se ela não está organizada financeiramente, em 1 mês só ela tem que desembolsar um valor tal. Você está rindo, Marina? Ou Ludmila, o que foi? Identificação. Identificação. Eu conheço essas Todos figuras. nós passamos por isso, né? Exatamente. E aí é a hora que você vai ter que apelar para o seu cartão de crédito, pegar um limite, fazer alguma coisa, porque você não pôs isso na conta. Então, é importante olhar. E até quando a gente vai pensar no salário, a gente precisa entender que nem sempre, quando a gente fala do salário na área de tecnologia,
eu tenho algumas amigas que estão nessa área, a gente precisa lembrar que a gente sai de uma base salarial muito baixa, que não é suficiente para sustentar uma pessoa. Então, talvez vocês estejam ganhando uma renda que seria o ideal para um salário mínimo, que seria o necessário, por exemplo, Lude, para tua mãe receber, para que ela pudesse te criar com toda a qualidade que todo cidadão tem direito. Né? Porque eu também, minha mãe sempre trabalhou bastante, eu também venho de uma casa onde todo mundo antes de me recebia salário mínimo, e eu não posso dizer que eu passei necessidade, mas a gente tem que combinar que a gente não teve uma vida de luxo, né? Não foi confortável, tudo era apertadinho, né? Tinha que esperar para comprar o tênis, tinha o tempo certo para comprar roupa, tinha as coisas que a gente podia ter, não havia muita flexibilidade, né? A gente não tinha muita moleza. Então, é importante entender que nesse mercado vocês precisam olhar para essa renda e se conscientizar de que hoje o salário mínimo deveria ser de R$ 6.500 para uma família com 4 pessoas viver com decência. Não falamos de luxo aqui. A gente está falando para essa pessoa conseguir pagar as contas de casa, água, luz, internet, pagar a própria casa, o aluguel ou a prestação, fazer uma compra decente para a família, garantir escola, transporte e saúde. Então, se uma pessoa na tecnologia hoje está recebendo um salário de 7 mil, Florzinha, você está recebendo exatamente o que é necessário para viver. Não está recebendo muito ainda, porque o custo de vida nesse país ele é bastante alto. E isso também leva as pessoas para o endividamento, Ludi. Porque ela fala, nossa, tô arrasando, tô ganhando bem pra caramba, minha mãe ganha 1.200, tô ganhando 7 mil, tô rica. E aí a gente não é chuta bem o balde assim. quando não pode. Isso me lembra muitas coisas. Eu vou tentar separar um pouquinho todas as coisas que eu tentei aqui lembrar. Eu vou primeiro falar uma coisa assim que você comentou que saiu pesquisando com outras pessoas, né? Isso. Quanto que elas ganhavam. Eu faço isso. Eu entro em todas as plataformas que têm salários da empresa que eu estou interessada disponível. Eu pesquiso qual o salário das pessoas com o meu cargo. Maravilha. E tem um detalhe muito bom, uma amiga minha, ela hoje é professora na FGV, falou, uma das coisas mais importantes é você ser cara de pau assertivamente. Então, Sim. Eu sei o salário de todos os meus amigos próximos que trabalham com TI e alguns adjacentes, alguns nem tão próximos, mas eu fui lá e falei, oi, tudo bem, tal, tô tentando melhorar aqui minha renda, galgar novos cargos, quanto que você está ganhando mais ou menos? E a gente em TI, pelo menos eu sinto isso, Marina, a gente é um pouco mais aberto, nós somos pessoas mais abertas a falar sobre salário do que algumas outras áreas. Eu acho que muito disso também é por essa questão de que, inevitavelmente, assim, você nota, porque você fica próximo das pessoas, que você está fazendo o mesmo trabalho até vezes mais, e a pessoa está ganhando o triplo que você, e você está, uai, isso não faz sentido. Então, eu acho que realmente tem muito essa cultura da gente falar, e eu acho que devia sempre ser falado, assim, eu acho que, eu gosto muito quando empresas, por exemplo, têm o salário ou o range de salário, né, já mostrado, porque transparência, né, a gente sabe quanto a pessoa está ganhando para justamente não ter esse problema de uma pessoa ganhar o triplo da outra, o que não, para o mesmo cargo, que não deveria acontecer. E algo que a Mônica falou que realmente fala muito comigo, essa questão de você entender, né, quem você é e o que você está fazendo e se reconhecer ali, isso é muito importante porque realmente, sistemicamente, a gente está em desvantagem porque vão sempre querer nos oferecer menos. Então, é muito importante você saber objetivamente, conseguir olhar objetivamente para o seu trabalho e para você conseguir negociar o seu salário. E negociar o salário, como a Mônica também falou, na questão de salário líquido, não é só você olhar para o bruto, porque pode falar, você vai ganhar 7 mil reais. Aí você fica, nossa, 7 mil reais. Só que aí quando você bota lá na calculadorazinha e vai ver, quando bate realmente o seu contra-cheque, não são 7 mil reais, são outras coisas. Então você tem que olhar isso, você tem que olhar também benefícios, que realmente às vezes passa muito batido, mas são bastante dinheiro, porque se a empresa não te oferece um plano de saúde,
Você tem que ir atrás de um plano de saúde. Então... E não é barato o plano de saúde. Nem um pouco. Então, todas essas coisas são importantes no momento de você vai negociar salário, você vai ver tudo isso, porque essa questão de não ter tanta transparência ajuda para gente perder dinheiro, porque a gente não sabe o que a gente está negociando. O que a gente tem que olhar quando você tem duas propostas diferentes que são similares. Você tem que olhar para os benefícios, você tem que olhar se uma é CLT, se a outra é MEI. Eu trabalhei como MEI e eu fiquei, nossa, eu estou ganhando muito dinheiro. Aí depois eu fui pensar que eu não tinha plano de saúde, eu não tinha plano odontológico, eu não tinha 13º, assim, férias não existe, né? Então, todas essas coisas, elas têm que ser olhadas, porque parece que não é muito, mas é o que faz toda a diferença, eu acho. Sim, e você teve já a experiência de que hoje a Marina, gente, ela não está falando do Brasil, por isso que está esse sol maravilhoso, ela não mora mais aqui, faz muita falta. A Marina já teve experiência de negociar o salário com uma empresa de fora, que é a empresa que ela trabalha agora, e foi muito diferente, Marina? Ou você seguiu mais ou menos as mesmas regras? E quais são diferente. as regras, mais ou menos, que você segue na hora de negociar um salário? Eu acho que, assim, primeiro falar como foi negociar com empresas brasileiras, né? Essa é a maior parte da minha experiência. Eu não negociei muitas das vezes. Eu comecei a negociar muito recentemente, mas, como eu comentei, assim, primeiro você tem que olhar os benefícios, não só o salário bruto, mas olhar os benefícios e o que tá ali. E colher informação, né? Você tem que saber quantas pessoas que estão ali estão ganhando, quanto é o que você pode pedir, assim, qual é o aceitável. E algo que uma pessoa que tem empresa me falou é que você sempre tem que ser a primeira pessoa a falar um valor. Então, assim, você não te pergunta isso, você diz o quanto são qual é o seu salário desejável, sabe? Quando você fala isso, você já tendo informações do quantas pessoas ganham, você pode jogar um valor elevado, porque você já sabe ali o quanto é, né? E você sabe que o que você está pedindo não é um absurdo, porque se você não sabe, acontece que nem aconteceu comigo várias vezes, que eu estava recebendo muito menos do que as pessoas que trabalhavam comigo ou pessoas que estavam em outras empresas trabalhando, fazendo a mesma coisa ou menos. Então, tem que saber isso, tem que saber seus benefícios, se é CLT, se não é. E na hora de negociar... Perdão. Pode falar, perdão. Eu sempre pergunto o orçamento da vaga, porque eu não tenho coragem ainda de chegar e falar, eu quero tanto. E aí eu pergunto para a pessoa, qual é o orçamento da vaga? Aí eu tenho um textinho pronto no LinkedIn, que é, oi, fulana, tudo bem? Eu sempre uso o primeiro nome da pessoa. Oi, fulana, tudo bem? Muito obrigada por falar comigo. Qual seria o orçamento dessa vaga? E aí eu espero a pessoa responder. Porque tem que fazer sentido com o meu momento atual. Vai que o meu atual emprego já me paga isso e eu vou, mudar de emprego, muda de contexto, são coisas novas que você tem que aprender. Então, tudo isso você leva em consideração e não é ofensivo perguntar o orçamento da vaga, já que as pessoas não publicam o orçamento da vaga, é muito importante perguntar. Perdão, Marina, pode continuar. Não, eu acho ótimo você falar, até porque, assim, você tem que saber o orçamento da vaga também para você saber se você vai continuar naquele processo seletivo, às vezes. Porque é muito tempo de vida, às vezes, em processos seletivos, às vezes você tem que fazer um exercício. Então, eu acho que isso é bem importante mesmo, que você falou. E, assim, me falaram, mesma pessoa que tem empresa me falou assim, se te fazem uma proposta, você pedir 20% a mais, não é ofensivo. Isso não quer dizer que você vai conseguir aqueles 20% a mais, mas você consegue várias informações a partir disso. Primeiro que, muito provavelmente, você vai conseguir um valor no meio ali. Você provavelmente vai conseguir 20%, mas talvez você consiga 15%, talvez você consiga 10%. Você sabe se a empresa vai querer negociar seu salário, ou se ela vai querer te manter ali, porque muitas vezes acontece da empresa te oferecer um salário e é aquilo, pelo resto da sua carreira. Então, você fazer essa pergunta é ok. E você tem motivos para isso, sabe? Você fala, por exemplo, no meu emprego atual, eu já estou numa área assim, então esse valor não funciona para mim por motivo X, pelos meus custos. Então, tudo isso eram técnicas que eu usava
para negociar salário no Brasil, mas aqui eu acho muito mais difícil, porque já era difícil para mim negociar salário pensando em valores muito grandes de TI no Brasil. Quando você pensa em ganhar em dólar, para mim fica muito mais difícil, porque é muito mais dinheiro. Vezes 5, né? Sim, e também outra coisa é que as pessoas negociam salário aqui anual, por exemplo. Então elas não falam para você, tipo, você vai ganhar 5 mil reais por mês. Elas falam que você vai ganhar 60 mil. Aí você fica, meu Deus do céu, isso é muito dinheiro. Mas aí você tem que, mais uma vez, voltar, olhar os benefícios, olhar quanto aquilo é mês a mês, olhar depois das suas do que você vai pagar de imposto daquilo. Então, e assim, faça isso na frente da pessoa que te fez a proposta, porque para mostrar também a sua explicação, sabe, o seu motivo. Porque se você só vira para a pessoa e fala, eu quero um aumento de 50%, e não dá um motivo, é muito provável que ela não fale isso. Mas quando você pega, faz os cálculos e fala, poxa, esse valor que você me ofereceu, na verdade, ele vai ser isso, e essa vaga não tem plano de saúde, então vou ter que gastar com isso, que já é mais outro dinheiro que eu vou perder aqui. Então, essas são minhas regras, assim, isso fica geral, mas é difícil você, até pela uma questão cultural, porque próprio plano de saúde é muito diferente como funciona no Brasil, como funciona aqui, é muito pior. Então saber como negociar isso fica diferente. Isso que eu, então, vou te interromper, perdão, para falar. É importante, porque a gente está, a gente não pode ser hipócritas. A gente está nesse momento que muitas pessoas recebem em outra moeda. Tanto elas vão embora, quanto que elas ficam. Então, eu acho que dá para resumir o que a Marina disse em conheça as taxas e imposto e gastos que você vai ter. Tanto se você... Porque se você ganha em dólar, provavelmente você não é MEI no Brasil, você já é ME. Quais são os custos de ser ME no Brasil? Você sozinho daria conta? Você sozinha daria conta de gerir tudo isso? Vai ter que contratar um contador? Você sabe abrir empresa? Você sabe que tem assinatura digital, tem que ter endereço fiscal? Qual o custo dessas coisas? Isso é muito importante. E se você vai se mudar de país e a empresa vai estar lá te fornecendo um visto de trabalho, porque não é só assim, você não chega lá de, pronto, estou aqui. As empresas, eu sei que até Big Techs, elas costumam pagar menos para pessoas de outros países, porque elas sabem que as pessoas estão relativamente presas ao visto de trabalho. Então, é muito importante colocar tudo no papel. E é tudo mesmo. Eu nem sou fã de anotar todos os gastos. Eu anoto gastos. Eu acho muito difícil anotar 100% deles. Então, eu adaptei a minha realidade. Eu tenho um banco e é isso, porque facilita a minha vida. Eu tenho investimentos em um outro lugar, mas o meu banco é um banco. É um banco, um cartão, um tudo. Então, quando eu preciso anotar gasto, eu vou neste um lugar e anoto tudo. Me facilitou a vida. Porque às vezes, eu queria muito falar isso, às vezes as pessoas têm muitos lugares, eu invisto renda fixa aqui, renda variável aqui, minha poupança é aqui, minha conta corrente é aqui, eu tenho 3 cartões de créditos, vai ficar difícil anotar seus gastos mesmo. Porque você vai sentar um dia para ver 3 faturas, 3 extratos. Eu não tenho memória, minha memória é bem ruim, eu tenho TDAH, e eu não uso ele como muleta, mas eu conheço as minhas limitações. Então, assim, gente, eu tenho tudo em um banco, e isso facilita muito eu sentar no final do mês, assim, e o meu extrato serve para anotar e depois a minha fatura do cartão e pronto, acabou. Eu tenho aquele trabalho, porque eu sei que anotar todos os dias. Aplicativo para mim não funciona, eu esqueço de atualizar. Quando é automático, não adianta, porque eu perco noção também. Nossa, entrou tanto, saiu tanto. E é aquilo, né, Lud? Tipo, não é só isso a nossa vida, né? Tem o trabalho, que você tem que trabalhar, que é estressante, tem família, tem sair com os amigos, tem fazer limpar comida, a casa. Então não dá para só a sua vida fralda, ser anotar dinheiro, todas as coisas. Então tudo que você puder fazer para facilitar, faça. Ai, gente, olha, eu vou responder aqui a pergunta da Heloise, perguntando, supondo que a empresa não aceite minha proposta ou me pagaria um valor bem abaixo e tal, devo recusar ou me manter firme e fazer uma contraproposta? Eu vou falar o que eu já fiz, não é regra. Eu sempre, quando eu vou sugerir um valor que é diferente do que a empresa me propôs, eu faço como a Marina disse. Olha, gente, atualmente, se eu já estiver empregada,
esses são os custos, né? Perdão, esses são os benefícios que eu tenho. Trocar de emprego nesse momento por um valor tão abaixo não faz sentido. E aí eu tento explicar muito bem a minha posição, mas eu nunca mando o e-mail de resposta da offer definitivo. Eu vou aceitar, eu só aceito se for isso. Eu sempre começo dando alternativa para a pessoa. Porque eu estou naquela... Às vezes a gente não está na maior posição de poder, infelizmente, principalmente se é o primeiro emprego. Então, eu vou falar honestamente assim, eu mando uma sugestão, eu falo, oi pessoal, tudo bem? Eu fiz aqui todas as contas, avaliei os benefícios atuais, se você tem estoques, é importante avaliar também questão de estoques. Às vezes a empresa ainda não está na bolsa, então o valor é meio interno, às vezes a empresa já está na bolsa, então você tem que avaliar tudo, e aí você coloca assim, olha, neste momento, esse valor não cabe muito dentro do que eu estava esperando. Poderia ser XYZ? Sempre explicar muito bem. E eu sei que provavelmente pessoas que não são de recortes devem ser muito mais diretas. Eu ainda não estou nessa posição. Eu sou uma pessoa sênior, mas eu ainda não me sinto nessa posição de chegar e falar 15 mil ou nada. E quando foi o meu primeiro emprego, eu vou ser bem honesta, quando a gente é jovem, a gente é um pouco mais desesperado. Então, eu estava trabalhando como CLT temporário, o contrato não foi renovado, e eu morava em Brasília, que é uma cidade de custo de vida alto. Eu ainda não tinha me formado, faltava uma matéria para formar na faculdade. E eu pagava aluguel, eu não tinha mais direito às bolsas da graduação, porque eu já tinha passado do período de me graduar, porque eu trabalhava para me manter. Foram várias coisas, eu passei 2 semanas, 10 dias mais ou menos, mandando uns 10 currículos por dia e ninguém me respondia. Primeiro lugar que me respondeu foi a Prefeitura de São Paulo, com um valor que, se eu falo para vocês, vocês choram dinheiro e depositam na minha conta. E eu fui morar em São Paulo, assim, com um valor abaixo, eu acho que de que um estagiário ganha em São Paulo. Mas eu fui porque foi o único lugar que me ofertou um emprego. Eu pensei, é isso que eu tenho agora. E eu sei que muitas pessoas falam, porque as pessoas desvalorizam o trabalho de TI, porque as pessoas que aceitam um salário tão abaixo desse prejudicam todo mundo. Eu não tiro a razão das pessoas pensarem isso, mas às vezes a gente tem conta para pagar. Então sempre colocar numa balança as suas prioridades. Mas não se sinta presa a isso. Sempre faça uma contraproposta. O máximo que pode acontecer é manter aquele valor. E aí, se você não tem nenhuma outra alternativa, é organizar a sua vida para caber ali dentro daquele orçamento até que você consiga aumentá-lo de alguma outra maneira. Foi o que eu fiz e funcionou muito bem. São Paulo me abriu muitas portas e foi até hoje o emprego que eu mais gostei. Eu gosto muito dos meus empregos, mas trabalhar na Secretaria de Educação de São Paulo, mesmo com salário muito abaixo, mudou a minha vida. Então, assim, às vezes você tem que fazer escolhas difíceis, infelizmente. Posso dar Depende muito do contexto, né? Sim. 2 coisas que eu queria estar falando. Estava ouvindo a Marina falar sobre essa questão de estar morando, né, em outro país e de entender. Uma coisa que é importante fazer, isso é dica de educadora financeira, é entender seus custos de vida. Desculpe. Mas quando se vai buscar um trabalho, a primeira coisa que a gente tem que saber é quanto eu preciso para viver aqui. Além dos custos, né, dos compulsórios, das notas e tudo mais. E eu acho que essa pode ser uma base importante para que a gente comece a negociar, especialmente quando a gente fala de um salário anual. Então, eu preciso, para viver nesse país, eu preciso de X e coloca mais 20% em cima desse valor. Então, o que eles vão me oferecer não pode estar abaixo desse valor, que eu já entendi que é o que eu necessito para me manter nesse espaço. Então, acho que isso pode ser uma coisa bacana para se pensar quando se for negociar no exterior. Quando a gente pensa justamente nessa coisa, e porque vai acontecer, da gente sugerir um valor maior e a pessoa que está empregando dizer não, uma coisa que é importante é dizer, então beleza, mas em quanto tempo a gente pode pensar em negociar esse valor? Né? Então, eu entro agora, mas daqui a 6 meses a gente pode voltar a conversar?
porque isso também pode ser importante, né? Para que a pessoa se sinta segura, o empregador entenda que está investindo um valor em alguém que realmente vale a pena. E a outra coisa que é bem importante, sempre que começarem uma nova empresa, façam de imediato a reserva de emergência, que é esse dinheiro que vai garantir que você possa negociar, que você possa abrir mão dessa vaga, que você escolha ficar ou sair desse lugar. A gente acaba vivendo uma situação muito dramática, porque muitas vezes, especialmente quando você usa esse termo do recorte, Ludmila, a gente tem que ficar porque a gente não tem outra opção. Você trouxe isso. Não tenho dinheiro, eu vou para onde me pagarem. Mas se a gente aprende a fazer essa reserva financeira, a gente tem um fôlego para dizer, não, isso aqui não é bom ainda, mas eu tenho grana para viver mais 3 meses, vou tentar mais um pouco e buscar algo melhor, né? Então, são algumas coisas que nos ajudam também na negociação do próximo salário ou do salário atual. Se a gente se educa financeiramente, a gente sofre menos para fechar os próximos salários. Nossa, isso é muito importante. É algo que eu converso muito com meu companheiro, que é uma pessoa que teve uma educação financeira muito diferente da minha. Parece que ele e a minha mãe são a mesma pessoa financeiramente, é muito curioso. E eu converso muito com a minha mãe, e a minha mãe fala muito isso. Você tem que guardar dinheiro. Porque pessoas desesperadas aceitam propostas ruins. Exato. E, gente, uma dica pessoal, assim, ó. Eu entrei numa empresa que pagava bem por indicação. E aí, a minha reserva de emergência tem que ser um pouco alta, porque eu repasso recursos para a minha família, que eu acredito que a gente vai chegar nesse ponto que quase todo mundo que ascendeu de alguma maneira socialmente, o salário não é só seu, e é maravilhoso isso. Eu acho incrível poder retornar para minha mãe tudo que ela me deu, um pouquinho, na verdade, né? Então, eu usava o bônus de indicação para montar reserva de emergência, porque a gente sabe que, apesar de todos os layoffs que estão ocorrendo, o mercado de TI ainda é um mercado aquecido. Em algumas posições mais sêniores pagam mais. Então, eu indicava, gente, eu saía caçando pessoas. Oi, tudo bem? Você quer trabalhar aqui na empresa? Vem trabalhar, é legal. E era, é legal, sim. Eu não estava mentindo. E pagava um bônus, que era a metade do meu salário. Eu montei a minha reserva de emergência indicando pessoas. Eu não me envergonho de falar isso, porque com o meu salário ia demorar muito mais. Então, tem como criar estratégias, assim. E é tão bom ter reserva de emergência, gente. Porque emergências necessário acontecem ter, né? É fundamental. Porque vai acontecer algo. E assim. Vai acontecer algo. Sempre. Você precisa ter alguma coisa ali, porque às vezes não dá para você esperar o final do mês para bater o salário, para você pagar, sei lá, algum problema médico. Exato. E quando a gente já está nessa posição de ter uma reserva de emergência, tem uma coisa que eu aprendi recentemente, eu não lembro com quem, que a pessoa chamou de reserva de oportunidade. Que o que foi? Eu precisava fazer um tratamento dentário que era muito caro. E aí me ofereceram um desconto muito bom, se fosse à vista, mas muito bom, assim, indispensável. E eu precisava muito porque eu negligenciei minha saúde dental por 10 anos. E aí eu tinha esse dinheirinho guardado, que não ia ser necessariamente tirado da reserva. E eu fiquei, é isso, vou usar para essa oportunidade aqui, porque vai me dar um desconto enorme. Então, isso te dá segurança até para pagar menos, o que eu acho um pouco injusto. Mas, às vezes, parece que quanto mais você consegue, né, juntar, mais fácil é conseguir desconto e pagar menos nas coisas. Enfim, acontece, né? Infelizmente, o segredo do mundo é quem tem dinheiro vai ter mais dinheiro, né? Capitalismo. E eu queria muito entrar nesse tópico que eu acho que é muito importante. O Marco Gomes uma vez falou sobre a diferença de pessoas que estão ascendendo socialmente e pessoas que vieram de famílias abastadas. Ele falou assim, me marcou muito, que a gente que é pobre, quando ascende um pouquinho socialmente, a gente retorna dinheiro para a nossa família, que retorna dinheiro para a nossa comunidade, a gente faz ali girar aquele dinheiro. Então, a gente ganha mais dinheiro para gastar mais dinheiro. A pessoa de família abastada, ela não precisa fazer nada disso. Então, é muito mais fácil, como a Mônica falou, ela pensar em investimento. Não, gente, a primeira coisa que eu pensei foi em limpar meu nome. Depois que eu limpei meu nome, na época meu irmão estava fazendo faculdade, eu falei, isso vai ser um investimento, eu consigo aqui, ele tinha uma bolsa, a gente deu algum jeito, eu pagava metade da bolsa da faculdade, metade da metade, assim, era um pedacinho. Porque tem uma outra coisa que me incomoda nessas falas, e aí eu tenho um pouquinho de pé atrás com as pessoas na internet falando sobre finanças. Invista em você primeiro. Paga tão bem
quando você sabe falar inglês e consegue exportar o seu serviço. Então, você vai ter muito mais dinheiro lá na frente para poder investir. E aí são algumas coisinhas que ninguém me explicou, sabe? Eu vim aprender inglês agora. Mas eu já investia quando eu não sabia inglês. Porque alguém na internet me convenceu. Então, eu indiquei para algumas pessoas, eu indico de novo. O BC tem um curso, o Banco Central tem um curso e uma apostila didática, numa linguagem um pouco acessível, não tão acessível, mas numa linguagem acessível e gratuita sobre educação financeira pessoal mesmo. E eu deveria ter lido antes de tentar investir. Que são os erros. Só que não era muito dinheiro, né? Mas invista muito em você, invista em educação, invista em aumentar o seu salário. E quando você tiver com um salário bom, passe a tentar galgar outras coisas. Quando você tiver a sua reserva de emergência, que é muito importante. Às vezes eu também já escutei na internet, faça um empréstimo, invista e depois pague a sua dívida. Gente, banco também investe, sabia? Sabe qual é o melhor investimento do banco? Empréstimo. Nenhum investimento rende como empréstimo, porque se rendesse, o banco estava investindo. Não estava te emprestando. Perdão. E aí eu queria falar um pouco sobre isso, Mônica e Marina, de retornar dinheiro para a nossa comunidade. Porque eu sei que eu acho muito importante, mas eu sei que às vezes a gente compromete a nossa renda e a nossa reserva, porque a gente quer só retornar. Sim. Eu entendo. Eu criei uma técnica para mim, que até o motivo para eu estar aqui, onde estou agora, é para poder ajudar melhor minha família financeiramente. E eu descobri que muitas vezes a nossa família não tem educação financeira também, e não é culpa dela, mas então eu notava que assim, eu dava sempre uma parte que eu tinha separada do meu salário, mas emergências acontecem. Mas como essas pessoas não têm educação financeira, elas não têm uma reserva de emergência. Então, eventualmente, eu tinha que gastar mais do que eu tinha colocado, porque não tinha um jeito ali, não tinha de onde mais tirar dinheiro. Então, não só você saber quanto você vai gastar com sua família, porque senão você vai gastar, é possível você gastar seu salário inteiro, e não se sentir culpada, porque eu não me senti, mas agora eu tenho não só o quanto eu vou mandar diretamente, mas eu tenho a reserva de emergência da minha família, que é diferente da minha, que se acontecer alguma coisa, eu sei que vão precisar pedir para mim e eu vou ter aquele dinheiro lá. Então, em vez de mandar todo dia de uma vez, eu mando a parte que eu sei que é necessária para o conforto e para dar tudo certo, e eu tenho outra parte que beleza, se der alguma emergência, eu sei que não vão guardar, então eu vou guardar aqui, porque vai precisar, sabe? E precisou várias vezes, muitas vezes eu não tinha, e eu fico muito feliz de agora ter. Então, eu acho isso super importante. Eu estou ouvindo vocês falarem, e aí eu fico pensando, e aí agora me vejo, tipo, Mônica, calma, a gente está falando com uma galera que não está ganhando salário mínimo, eles estão ganhando mais, então dá para fazer reserva para a gente, reserva para a família, isso é muito bacana, né? Mas a gente tem geralmente uma relação de culpa com o dinheiro. Talvez isso não sei se isso acontece contigo, Marina, mas para nós mulheres negras existe uma culpa muito grande, porque a gente recebe mais do que aquelas que vieram antes de nós, não é isso, Lud? Então a gente se sente na obrigação de ajudar essas pessoas. Quando a gente tem um salário bacana, ainda é possível estabelecer um teto, que é mais ou menos o que você está dizendo, Marina. Então, do meu salário, eu vou separar 20% para ajudar a minha família e beleza. Né? Então, esse é o dinheiro que eu vou mandar e que eu vou, talvez, guardar um pouco para algum tipo de situação. O que a gente costuma fazer, e aí a gente volta para aquele lugar da renda per capita mesmo. Eu tenho muitos casos e tenho alguns estudos que mostram que quando a gente começa a ganhar mais, a gente atende a tantas pessoas que a nossa renda per capita volta lá para o salário mínimo. É como se nós também estivéssemos ganhando o salário mínimo de volta. E isso não nos permite investir em nós. Então, eu trabalhei muito tempo no mercado editorial como jornalista, tinha um salário maior do que as pessoas da minha casa, não era tão maior assim, mas eu achava que eu estava arrasando.
E ajudava muitas pessoas e tudo mais. E uma hora eu percebi que eu não estava conseguindo investir em mim, não sobrava. Porque eu já tinha assumido tantos compromissos ao meu redor que mesmo ganhando 3 vezes ou mais que a minha mãe, tinha meses que eu tinha menos dinheiro que ela, porque eu tinha que distribuir isso, né, para tantas pessoas. E era uma relação de culpa. Vocês viram que eu disse que eu tinha. Então soava como uma obrigação. Sair um pouco desse lugar do prazer, que é algo que você está dizendo que rola. Ludmila, especialmente quando a gente garante que o nosso sustento está bacana, consigo fazer tudo o que eu preciso e ainda consigo ajudar minha mãe, consigo ajudar meu irmão, isso é bacana. Mas é importante estabelecer tetos e é importante distribuir o conhecimento que a gente tem da educação financeira. Essa é uma outra questão que pega muito. Da mesma maneira que a gente costuma ter culpa, a gente acaba criando uma galera que se acomoda. Ah, não vou fazer, se eu precisar, peço para a Marina. Ah, se der Isso acontece errado, muito. não é? E tem que ensinar a galera. Fala, escuta, eu tô aqui, mas eu ralei, viu, gente? Trabalhei, estudei, tô morando num país, talvez esteja sozinho, estou longe de vocês para levar esse dinheiro. Será que você não consegue fazer nada semelhante? A gente tem que começar a estimular para a gente sair desse lugar de ser aquela que sustenta todo mundo ao nosso redor, que é muito satisfatório. Eu entendo quando a gente tem essa capacidade de ajudar aquelas pessoas que a gente ama, mas isso não pode cair na casa da obrigação. Todo mundo que está ao nosso redor, exceto se tem uma doença, se tem alguma questão séria de saúde, tem a mesma capacidade que a gente de buscar também o seu recurso. Então, quando a gente entra nesse lugar, além da culpa, que nos faz, que nos obriga a entregar esse dinheiro, a gente não consegue dizer não, e isso não é saudável, a gente também cria uma galerinha do outro lado que se acomoda. Não vai buscar, não vai melhorar, não vai se educar, porque eu tenho Ludmila, tenho Marina que vão garantir aqui a minha onda, não preciso fazer nada. E isso, eu estou dizendo isso não porque a gente vai, só os nossos parentes que vão se beneficiar. A gente precisa entender que isso traz um benefício para toda a sociedade. Se as pessoas entendem, eu também posso fazer o meu, né? E se der muito ruim, eu posso contar com a minha irmã, eu posso contar com esse parente, a gente começa a fazer com que todo mundo acesse mais recursos e a gente sai desse lugar da escassez, que continua nos cercando. Porque se somos os únicos a ter um salário bacana e quem está ao nosso redor se acomodou, porque, Marina mora no exterior, ganha em dólar, ganha em euro, ela está apontada no dinheiro, eu não vou fazer nada. Vou ficar aqui só esperando ela me mandar esse recurso. E se essa pessoa começa a trabalhar, a Marina consegue fazer muito mais com esse dinheiro que ela tem para si mesma, talvez para a família, mas todo mundo cresce. Então, entender que essa questão da gente dividir o dinheiro tem dois lados. Tem essa satisfação que é bacana, mas tem lados negativos também, porque a gente vai criando um padrão em que as pessoas talvez não queiram nos acompanhar, porque entendeu? Se você já chegou, eu posso ficar aqui de boa, né? É importante tomar cuidado com isso. Com certeza. E essa questão de você poder ajudar mais, não só poder ajudar família, mas poder pegar uma parte dessa renda e agora ajudar, por exemplo, outras pessoas trans. Exato. Porque eu sei que outros projetos, né? Outras iniciativas, é isso. Exatamente, botar dinheiro nessas áreas que não tem financiamento, não tem nada. Exatamente. A gente precisa poder capacitar as pessoas e ajudar elas a chegarem nesse local em que elas têm a independência delas financeiras. Isso que você falou, Mônica, há 3 meses era algo inexistente para mim. Eu estava numa palestra da Ana Minuto e estava a Ana Minuto, que é uma pessoa que a gente sabe mais ou menos quanto custa a consultoria da Ana Minuto. E ela falou sobre isso, assim, ela falou... Eu falei, como que você gerencia toda essa parte de ajudar a família? Ela falou, eu tenho uma porcentagem. E é isso. E abriu meus olhos de uma maneira porque eu nunca havia pensado nesta possibilidade. E eu tenho essa dificuldade de falar não, mas ainda não compromete, porque a minha psicóloga riu quando eu falei que eu iria estar aqui hoje, mediando esse painel, porque ela fala que eu tenho o maior pensamento de escassez que ela já viu, porque o tempo todo eu falo, mas e se eu for demitida? Nossa, não posso gastar, mas e se eu for demitida? Não, jamais. E aí, foi uma coisa que eu comentei quando a gente estava montando o painel, eu tive que ser convencida
pela minha mãe, pela minha sogra, pelo meu companheiro, a comprar uma geladeira nova, porque eu queria comprar uma usada. Eu tenho uma mesa que eu mesma construí na minha sala, mas a minha mãe tem uma mesa muito boa que eu dei de presente. E o meu irmão falou, você sabia, né, que a Mila lá é tudo caixote. E isso é uma coisa que eu demorei para comprar um sofá por 3 meses quando eu me mudei, porque eu achei que eu não podia comprar um sofá. Isso. Então, e conviver com pessoas que tiveram educações financeiras diferentes, por exemplo, meu companheiro, é curioso, porque ele também é um homem negro, mas de uma vivência muito diferente. E ele compra as coisas que ele gosta e ele fica feliz. Eu compro e fico culpada. Pessoal, eu sei que a gente queria falar sobre muitas, muitas coisas. É um assunto muito, muito importante. Passou correndo, eu vou responder só mais uma pergunta, que é sobre promoção, que alguém falou. Quando que eu posso negociar promoção? Cada empresa tem regra. Tem empresa que tem aquele período de promoção e vai ser aquilo, é mais raro você conseguir negociar fora deste período. Mas, gente, promoção é evidência. Você ir nas suas lideranças e perguntar o que você espera de mim? E perder o medo mesmo, porque você não vai conseguir ultrapassar um limite ou uma barreira de produtividade, de excepcionalidade, se você não sabe onde a sua liderança quer que você chegue. Então, alinhar expectativas muito bem. Oi, tudo bem? Eu pretendo ser uma pessoa plena a partir do ano que vem. Que ações você acredita, isso com a sua liderança direta, a pessoa que te avalia, que ações você acredita que eu posso fazer para conseguir chegar lá? E aí a pessoa vai falar, uma pessoa sênior, eu espero que ela performe de XYZ, uma pessoa plena de XYZ. Tem empresas que não são tão estruturadas assim, quando elas não são, vocês vão ter que ser. E anotar evidências. E aí, se você sabe o que é esperado de você e você sabe que você está superando essas expectativas, porque é isso, gente, eu vou ser bem honesta. As pessoas não te promovem para depois você performar como pessoa sênior ou como pessoa plena. As pessoas te promovem quando você já está performando. Então, assim, eu estou como pessoa júnior e quero me tornar uma pessoa plena, você vai, infelizmente, eu tenho, né, enfim. Mas você já tem que estar performando daquela maneira. Então, como que você vai saber se você está performando daquela maneira? As suas lideranças têm que te dizer. Se as suas lideranças não te dizem, você vai ter que perguntar, anotar, olha, tal dia... Sim, gente, é um processo chato. Aquela vez teve aquele problema que eu tomei à frente, eu resolvi, taranã, taranã. E aí é um trabalho de autoestima, mas geralmente é assim, e você consegue chegar em pessoas maiores, mesmo fora de épocas de promoção, e você pode tentar negociar. E a pessoa pode falar, pô, agora não tá, mas na época de promoções, porque algumas empresas são anuais, algumas empresas são semestrais, algumas empresas são 100% por mérito. Então, definir e alinhar expectativas. Foi o que melhor funcionou comigo ao longo da minha vida. Marina, Mônica, eu sei que a gente está correndo, a Ana vai me matar. Desculpe, Ana. Tá. Eu acho que é bem isso que você falou. Eu acho que você também tem que... Vou ser bem rapidinho. Você também tem que... No negociar o salário, é muito importante você perguntar também como é o plano de carreira para a posição que você vai ter. Então, você tem que saber isso antes. Você até tem que considerar isso na hora que você for pegar o salário. Para você entender como que você vai progredir naquela empresa. É algo que tem que ser acordado também antes, sabe? Para você... ter essa segurança de, beleza, a gente vai fazer dessa maneira aqui. E se não for feito dessa maneira, aí você já tem um bom motivo para ver ali se a empresa está indo bem ou não. Mas saber como é que é o plano de carreira do lugar que você está indo é o que o resumo. Sim, eu vou muito na linha da Marina. Eu acho que é muito esse lugar mesmo. Você tem que entender como é que a empresa trabalha essas questões assim que você é admitida, né, num processo de admissão, para que você possa se alinhar. Claro que se comportar como se fosse também é uma característica bastante importante, porque isso vai te dar destaque. E havendo esse plano de carreiras, havendo essas possibilidades, você tem muito mais chance de acessar essa possibilidade de promoção se você já tem um comportamento que te encaixa, né? Que demonstra que você está pronto para assumir esse novo papel. Então, eu acho que a promoção ela não vem de graça, a menos que você seja filha do dono, né? O que não é o nosso caso, suponho. E é isso. Então, você tem que se informar
e você tem que também, né, mudar muito esse comportamento, trabalhar a questão da autoestima, fazer mais do que te pede nesse lugar, né? Estar no lugar que te satisfaça, porque aí fica fácil de trabalhar e de aceitar novos desafios para que as promoções aconteçam e para que você seja contemplado, né? É isso, pessoal. Vamos caminhando para o final. Marina, se tiver algo que você não disse e gostaria muito de falar, Mônica, a mesma coisa. Eu vou usar esse momento para ficar mais caladinha. Bem, eu acho que tudo que a gente falou é muito importante aqui. Tem muitos mais detalhes, muito mais nuances, mas eu acho que para pessoas de grupos subrepresentados, eu como travesti, ainda é algo que me bate muito de poder negociar, poder falar de dinheiro. A culpa que a Mônica falou muito de eu tenho esse dinheiro, o que eu faço com esse dinheiro? Eu posso investir em mim? Eu posso investir na minha felicidade? E é algo que a gente tem que trabalhar, porque eu sinto que muito dos nossos problemas com dinheiro vem disso, para pessoas de grupos subrepresentados. Então, preste atenção bastante nisso. Psicólogo é bom, se tiver acesso. Se quiser conversar mais comigo ou com a gente aqui, mande perguntas. Podem me contatar pelo meu e-mail marina.jonaezon, é o meu sobrenome, @gmail.com, ou meu Twitter, que é... eu não lembro, mas a gente posta no chat. É isso. Seguindo um pouco na sua linha, Marina, eu acho que assim, a gente precisa trabalhar muito a questão do merecimento. Então, a gente veio aqui para esse encontro para falar sobre salários e sobre a nossa relação com o dinheiro. Né? Eu acho que a gente está aqui numa sala, num espaço, em que a gente está em grupos minorizados, o que significa que para nós estarmos onde estamos, a gente teve que ralar muito mais. O que significa que esse recurso que a gente acessa é muito merecido. A gente tem que se orgulhar de ter ocupado esse espaço e usar esse dinheiro justamente com essa sensação, sem culpa, sem medo, sem achar que, meu Deus, eu tô... Não, a gente está onde a gente merece e talvez a gente nem esteja ainda onde nós merecemos de fato. A gente merece ainda mais. Então, esse recurso que chega para a gente, para as pessoas que estão nos assistindo, é um recurso que é merecido. Ele não estaria, e eu posso dizer com toda tranquilidade, Marina, se você não fosse capaz, talentosa, inteligente, sendo quem você é, você não estaria aí. Porque ninguém abriria as portas para você só por conta sei lá, dos seus olhos azuis ou de qualquer outra coisa. Eles abriram as portas, você alcançou esse espaço porque você sabe fazer o que você sabe fazer. Você tem talento e capacidade. A mesma coisa com a Ludmilla, e eu me coloco nesse lugar também. Hoje a minha autoestima é muito trabalhada e não é por um outro motivo, que eu tenho muito mais trabalho do que quando eu era jornalista. Como educadora financeira, eu vivo com muito mais qualidade porque eu reconheço o meu potencial. Eu sei que eu estou aqui porque eu sou boa no que eu faço. Vocês precisam assumir esse lugar. Quando a gente assume esse lugar, o dinheiro chega com mais facilidade, a gente usa com alegria. Compre essa geladeira, hein, Ludmilla? Para de graça. Comprei. Eu tenho geladeira nova. Compra a geladeira. Compra aquilo que a gente precisa porque a gente merece. Então, quando a gente vai fazer uma aquisição, estando nessa posição, é pensar, cara, eu vou fazer porque eu posso. Ralei pra caramba, tentaram nos matar e a gente combinou de não morrer e ainda vou comprar a geladeira. Vou trocar meu armário, vou fazer tudo que eu mereço. O dinheiro ele tem que ser um aliado para que a gente tenha uma vida de qualidade. Ele não pode ser um algoz. Então, a nossa relação com o dinheiro ela tem que ser positiva. A gente trabalha, a gente muda de cidade, a gente muda de estado, de país, justamente para acessar esse recurso. Então, quando ele chega para a gente tem que usá-lo com alegria e com a satisfação, porque a gente fez por merecer alcançar esse lugar. Então, esse é o recadinho que eu quero deixar, que eu acho que serve para quem está aqui com a gente, né, nessa sala, e para todo mundo que está nos assistindo. E, gente, conversar sobre dinheiro com as pessoas é incrível, assim. Eu converso com os meus amigos, eu converso muito com o meu companheiro. Conversem com os companheiros e companheiras de vocês antes de tomar uma decisão de morar juntos. É preciso saber como a outra pessoa trabalha com dinheiro. Da família, eu ainda tenho uma trava, só converso de dinheiro com a minha mãe, que a minha mãe é ótima. Quem quiser conversar comigo, assim como Marina, estou aposentada de LinkedIn. Desculpa, pessoal, não é uma rede que estava me fazendo bem, mas continuo no Instagram e no Twitter, enquanto o Twitter existir.
Muito obrigada a todos, obrigada novamente, Mônica. Já que falei para a Mônica que tem uma nova cliente, que serei eu, porque Sim, vamos isso é muito básico, porque eu saí catando e julgando pessoas que eu achava que estavam dando dicas só para quem já era rico, porque eu sou essa pessoa. Eu ficava assim, não, eu vou comprar uma casa. Você tem uma casa, por que você está falando para eu não comprar uma casa? Porque eu sou essa pessoa cética na internet. E aí eu fui atrás de conteúdos, o meu companheiro é uma pessoa que já tem uma inteligência financeira diferente da minha e me ajuda bastante. Então, olha o tanto que conversar sobre dinheiro é importante, porque algumas pessoas podem ter algumas práticas que você nem sabe que são boas, Sim. como ter a porcentagem para família, mas ter a porcentagem para lazer. Eu falo por hora, gente. Esse é meu grande talento, falar. Muito obrigada novamente. Foi incrível ter vocês aqui. Marina, incrível, como sempre. Estou morrendo de saudades. Mônica, muito obrigada. Muito obrigada, Leila, também. E principalmente, né, Iana, por causa dela, estamos todas aqui agora. E é isso, eu gente. Eu não deixei meu arroba só, né? Todo mundo fez aí seu merchan. É GIP Finanças. É o Instagram, é mais fácil. E lá vocês encontram todas as outras redes também. Meu Insta é Ludbella. É mais fácil que o Twitter. É só botar lá Ludbella. Isso.